Bom dia, sétimo ano, nossa primeira aula de História nessa última semana do mês de outubro. Iniciar fazendo a correção aí da atividade, as questões que concluem o capítulo 12, essa página 52 do nosso livro didático. Então, sobre a sociedade açucareira, marcar falso ou verdadeiro. O primeiro parênteses nos diz que a sociedade açucareira do século XVI foi caracterizada pela liberdade e pela mobilidade social. A gente procurava explicar um pouquinho essa mobilidade social, inclusive comparando com a sociedade europeia, quando estudamos o feudalismo. Que essa mobilidade social, você mover-se socialmente de um grupo social a outro, que não acontecia tanto na Europa feudal, quanto também na sociedade colonial aqui brasileira. Então, conforme nos diz lá a página 44 e o parágrafo 3º, não havia essa mobilidade social, ou seja, você nasceria em uma classe, dificilmente você ascenderia socialmente e economicamente para uma classe superior. Você nasceria escravo, nasceria camponês, morreria camponês, nasceria agricultor, nasceria senhor de engenho, morreria senhor de engenho. Então não havia mobilidade social. É falso. Segundo parênteses, o senhor de engenho era respeitado por ser proprietário de bens materiais e por ter influência sobre as vidas daqueles que o cercavam. Totalmente verdadeiro. Terceiro parênteses, os escravizados podiam escolher a função ou a tarefa que desempenhariam no engenho. Não escolhiam, essa função era determinada pelo seu senhor. Penúltimo parênteses, a sociedade açucareira foi marcadamente rural. Totalmente verdadeiro. Último parênteses, na casa grande havia o convívio entre a família do senhor de engenho e os escravizados que realizavam as tarefas domésticas. Totalmente verdadeiro. Sabemos que haviam escravos, a maioria trabalhava na plantação de cana, na terra, no trabalho duro, mas havia escravos chamados escravos de ganhos, que trabalhavam vendendo coisas nas ruas, nas cidades, nas vilas, e aqueles que faziam também trabalhos domésticos. Esses que tinham o privilégio, digamos assim, de trabalhar em funções domésticas, conviviam ali com os brancos, ganhando inclusive a simpatia e muitas vezes a confiança dessas pessoas. Segunda pergunta, sobre as vilas e cidades coloniais, analise as afirmativas a seguir. Essas vilas e cidades surgiram especialmente na região litorânea? Sim. Segunda afirmativa diz que apresentavam um intenso comércio e um grande número de habitantes durante todo o ano. Esse fato se devia à proximidade dos canaviais da região urbana. Aqui nós temos dois erros. Primeiro, que não tinha intenso comércio, era um comércio muito limitado. E segundo erro, que os canaviais não ficavam próximos, ficavam afastados em fazendas, nos chamados engenhos. Terceira afirmativa nos diz que o centro urbanístico da vida e também da vida era a igreja. Então a 1 e 3 estão corretas, deveríamos marcar a letra D. Faça a conferência aí na sua página 52. Terceira pergunta, sobre os festejos nas vilas e nas cidades coloniais, analise as afirmativas. Esses festejos podiam reunir elementos religiosos e mundanos? Sim. O batizado, o casamento e o funeral eram etapas importantes na vida dos indivíduos e eram celebrados com cerimônias religiosas? Sim. Terceira afirmativa do terceiro diz que os africanos trouxeram para o Brasil diversas festas que foram difundidas por muitas regiões. Todas estão corretas, de modo que no terceiro deveríamos marcar a letra A. Confira aí no seu livro didático. Última pergunta, sobre o comércio interno. Aqui analisa as afirmativas a seguir. Esse comércio era o principal interesse econômico de Portugal aqui? Não. O principal interesse era explorar as riquezas daqui e não fazer o comércio daqui se intensificar e desenvolver, conforme nos diz lá a página 49, parágrafo 3º. Segunda afirmativa do quarto quesito. As vilas e as cidades apresentavam estabelecimentos comerciais destinados à venda de produtos vindos da Europa e pequenas oficinas, onde vários profissionais ofereciam seus serviços? Sim. Terceira afirmativa nos diz que o comércio de escravizados não fazia parte do comércio interno colonial. Falso, fazia sim. Havia o comércio de escravizados. Então, só a segunda está verdadeira, 1 e 3 estão incorretas, estão erradas. Deveríamos marcar a letra D. Essa nossa videoaula foi apenas de correção, visto que a gente já concluiu todo o assunto. Mas amanhã
a gente se encontra, amanhã a gente se encontra e aí vamos aprofundar esse assunto. Abençoado restante de segunda-feira.